É isso aí, meu caro amigo, minha cara amiga, mais uma vez aqui para a gravação de mais um vídeo diretamente do canal do Modesto Neto. Então, sem conversa fiada, meias palavras ou enrolação, vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. E hoje vou falar sobre essa palhaçada feita pelo Congresso Nacional por esses vândalos que se dizem representar a população brasileiro, essa ORCRIM, organização criminosa, e esses mafiosos que estão lá no Congresso Nacional, não para trabalhar em favor da população brasileira, mas sim para fazer alguma coisa dantesca, vantajosa em favor deles próprios. Dantesca não, porque o dantesco vem para a população marginalizada, a população esquecida. O que eles fazem mesmo em favor deles é justamente tirar proveito de tudo que podem, do que é público, das vantagens que o poder oferece, e só tratam de afundarem cada vez mais o Brasil. Meu Deus. E a população menos favorecida. É verdade ou não é? Isto condiz com a realidade em que vivemos ou não? Só se você for um imbecilóide para não ver esta realidade na qual vivemos diante desse Congresso Nacional picareta, sem vergonha, mau caráter e ladravaz, porque é isso que realmente é o Congresso Nacional. Vamos apresentar a opinião de jornalistas e analistas políticos a respeito dessa derrubada do decreto do IOF de autoria do Executivo, e que não caberia à Câmara dos Deputados, ao presidente responsável Hugo Mota, pautar, tampouco votar e ter uma maioria de 381 votos para justamente meter o bedelho numa matéria de competência do Executivo de acordo com a Constituição Federal. Vamos à opinião dessas jornalistas de destaque nacional e de um analista político. Vamos lá! Importante. A Elisa acabou de nos contar que a ministra Gleisi Hoffmann disse que se o governo não puder contar com essa receita que vem desse aumento de IOF, a alternativa vai ser passar um facão. E não é o governo quem decide, não, é a lei que decide isso. E aí esse facão vai passar também sobre as emendas ou pelas emendas parlamentares. Mas uma informação apurada agora há pouco que eu gostaria de dividir com vocês. A posição hoje do Ministério da Fazenda é recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto do IOF. Qual é o argumento que será utilizado se essa for a decisão do presidente da República? Lembrando que esse é o posicionamento de uma área do governo, que é a equipe econômica. O argumento é que a legislação diz que o governo tem uma margem para alterar o IOF e que, portanto, não estaria descumprindo com o que já prevê a lei. Se não tem aumento para além dessa margem, logo o Congresso não poderia derrubar o decreto, melhor dizendo. Então já há um elemento para recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Veja aí que essa foi a opinião de Natuza Neri, comentarista e jornalista famosa da Rede Globo de televisão. Vamos à opinião de mais uma jornalista a respeito dessa matéria que está revoltando a população brasileira contra uma decisão imoral da Câmara dos Deputados, liderada pelo descarado presidente Hugo Mota. O Congresso é contraditório, porque ele
aumenta a despesa, depois diz que é contra aumento de impostos. Então o Congresso não pode ficar dizendo que é a favor de ajuste fiscal, porque isso é demagogia. Na prática, a lista das medidas de ajuste que ele derrubou são enormes. Essa medida especificamente, ela é inconstitucional. Fazer um projeto de decreto legislativo, derrubando um decreto que é prerrogativa do Executivo, só o Executivo pode aumentar IOF, aumentar a alíquota de IOF. Isso é uma decisão do Executivo. Então, quando o Congresso derruba, através desse projeto de decreto legislativo, ele está fazendo uma medida inconstitucional. E essa foi a opinião da Miriam Leitão, que também é uma jornalista, comentarista da Rede Globo de televisão. Então, minha gente, na realidade, essa medida liderada por Hugo Mota é uma iniciativa da Câmara dos Deputados retaliatória para justamente inviabilizar o governo Lula, já com vistas às eleições de 2026. É isso que realmente está acontecendo neste país, nesse Congresso Nacional, onde a gente tem um presidente do naipe de Hugo Mota na Câmara dos Deputados Federais e um alcolumbre lá no Senado Federal. Ambos são extremamente desqualificados e estão trabalhando contra o Brasil, contra o povo brasileiro, especialmente quando, diante de uma crise que eles apresentam, dizer que o país se encontra, aumenta o número de mais de 18 vagas de deputados federais ao custo de 65 milhões de reais ao mês. Onde é que esse pessoal tem moral para absolutamente nada, além das emendas impositivas que esse pessoal mete a mão em bilhões e bilhões do dinheiro público para justamente gastanças inexplicáveis nas suas bases eleitorais, e é lá que fazem a farra com o dinheiro público. É essa a verdade que a gente tem que apresentar, que demonstrar e lutar contra essa máfia, essa camarilha que está no Congresso Nacional. Vamos ver agora a opinião de um analista político. Isso num parlamento que não entrega, né? É um parlamento que, convenhamos, apesar de a gente ouvir aqui deputados e senadores dizendo que trabalham muito, a gente sabe que essa não é a realidade. Ainda mais com o advento do orçamento secreto, com o advento daquilo que o nosso colega, gozando merecidas férias e amigo Otávio Guedes, chama de parlamentarismo orçamentário. Com o advento do parlamentarismo orçamentário, aí é que o parlamento deixou de se preocupar em entregar para a população, porque afinal de contas já há um naco ali em emendas sem transparência, opacas, e essa não é a briga do governo, não é a briga nem do ministro Flávio Dino. Essa deveria, a briga pela transparência do caminho do dinheiro, é uma briga da sociedade brasileira, e que não pode ser colocada como se fosse algo ideológico do governo Lula circunstancial, nem algo de uma ação entre amigos do ministro Flávio Dino com o presidente da República. Não! O país tem o direito de saber para onde vai o dinheiro, e não é pouco dinheiro. A gente está falando de 50 bilhões de reais das emendas que estão sob o controle do parlamento. Então, o mínimo que o parlamento poderia fazer, esse parlamento que já trabalha pouco, de terça a quinta e olhe lá, é dar transparência à questão da emenda e ver aonde vai cortar também. Veja bem, meu caro amigo, minha cara amiga, o quão é precisa essa análise desse analista político. Na realidade, é tudo isso e muito mais o que ele disse a respeito do Congresso Nacional, que está impondo justamente ao governo federal, ao poder executivo, praticamente a sua vontade, dizendo que é em nome da população, quando na realidade esse Congresso vagabundo, que não trabalha quase que absolutamente
absolutamente nada, diz que está defendendo a população brasileira, quando na realidade eles estão defendendo os interesses deles próprios, metendo a mão no dinheiro público através das emendas impositivas, além de defender justamente a classe rica, a Faria Lima, lá do estado de São Paulo. É essa a realidade com a qual nos deparamos e eles continuam enrolando a população e acredita nessa coisa quem é tolo, besta ou burro. Então, meu caro amigo, vamos aos meus comentários e considerações finais. Consoante o que foi dito, o que foi demonstrado nas minhas palavras e nesses vídeos apresentados, na realidade, esse parlamento brasileiro, composto dessa máfia, dessa camarilha odienta, o que esse pessoal está fazendo é justamente se apropriando, é justamente roubando, enganando a população brasileira. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! E o pior é que existem muitas pessoas que ainda teimam em acreditarem nesses maus caráteres que estão lá pela inépcia da votação popular, pelo menos em sua maioria, que escolhe essa canalhada para colocar lá na Câmara dos Deputados Federais e no Senado Federal da mesma forma, porque na realidade a gente, diante desse Congresso Nacional, estamos realmente à mercê de gente mafiosa, de gente que é bem pior do que essas organizações criminosas que existem, como o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital e tantas outras organizações criminosas que existem neste país. Fala, não me diga! Não existe uma ORCRIM pior do que o Congresso Nacional, porque eles estão tirando a luz do dia, estão tirando da população mais fragilizada para beneficiarem a eles mesmos e a classe dominante, a classe rica, a Faria Lima, porque é isso que eles estão fazendo. Como esse Hugo Mota, um deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, extremamente desqualificado, que quer realmente ser o primeiro-ministro do Brasil e transformando esse país de um regime presidencialista num regime parlamentarista, ao justamente de forma inconstitucional derrubar um decreto de aumento de impostos de iniciativa do Executivo, que é o ente competente justamente para, tecnicamente, aumentar ou diminuir a taxação do IOF em nosso país, porque é assim que diz o comando constitucional. E o presidente Lula, como será que vai ficar? Vai reagir a essa bravata escancarada do Congresso Nacional ou vai ficar calado, vai ficar de quatro para esse Congresso Nacional picareta e desmoralizado? E eles têm mais o descaramento de dizerem que estão fazendo tudo isso em benefício da população. Pergunte a qualquer pessoa do povo se ele sabe o que é que vem a ser IOF, mas esse tipo de taxação só vem a atingir as classes ricas, as classes
dominantes, e assim mesmo era justamente uma taxação de IOF seletiva, não viria a atingir a toda essa classe rica de nosso país, mas mesmo assim, Hugo Mota e Alcolumbre resolveram justamente tomar uma medida contrária à população brasileira, como a medida de aprovarem o veto que justamente viria a beneficiar toda a população pobre brasileira na questão do aumento da conta de luz. E o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, votou para derrubar o veto de Lula. E isso só demonstra a falta de apreço que essa camarilha tem contra a população brasileira. Eles, na realidade, só estão de olho mesmo justamente em obterem vantagem do dinheiro público, beneficiarem a classe rica e a classe pobre, a classe que depende de uma Bolsa Família, a classe que precisa de uma casinha, de Minha Casa, Minha Vida. Se fodeu. Que se lasquem pra lá, que se danem. É isso que esse Congresso Nacional desmoralizado realmente está demonstrando ao povo brasileiro, e não vê quem não quer. Então, presidente Lula, vamos fazer um movimento, vamos movimentar a população contra esse Congresso Nacional que não merece apreço algum da população brasileira, especialmente esse defenestrado Hugo Mota e esse Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. São ambos picaretas, e não só eles, mas a maioria do Congresso Nacional. É verdade que sobra ainda algumas pessoas, existem algumas exceções em quem a gente pode ainda confiar e votar, mas a maioria absoluta não vale realmente nada, não vale aquilo que o gato enterra. É esta a verdade, e vai aqui a minha repugnação, o meu protesto contra o Congresso Nacional, que espero que muitas pessoas também se levante e bote a boca no trombone. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só. Peça a cada um que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o like ou gostei para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este trabalho e o meu canal, e comente aí embaixo. Você acredita que o Congresso Nacional, só defendendo os interesses deles mesmos contra a população mais pobre, é uma organização criminosa? É pior do que o PCC e o Comando Vermelho? Comente aí embaixo também. Você acredita que Lula deve recorrer contra a derrubada do decreto que aumentava o IOF ao STF? Comente aí embaixo também. Você acredita que esse pessoal merece um voto em 2026? Comente aí embaixo também. E outra mais, você acredita que eles já estão fazendo política para inviabilizar o governo Lula visando 2026? Comente aí embaixo também. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só, e espero voltar a qualquer momento com mais um vídeo especial e diretamente para você.